Deus. Primeiro povo de Deus, uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Se o irmão Gelson continuar nesse escurinho, vira vigília, tá? Porque dá uma lembrança do tempo antigo, quando a igreja era pequenininha, quando a gente não tinha vergonha de nada, nem de dar um glória a Deus, né? Crentes eram batizados com o Espírito Santo dando através desses escurinhos e foram esquecidos. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Gelson, quando vem trazendo esses escurinhos, eu fico lembrando de quando eu ainda era de outro ministério, eu sempre ia com a minha mãe só para ouvir esses corinhos. Glória a Deus. E eu brincava de fazer culto em casa só com esses corinhos. E é uma bênção para as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão, da campanha, de cada um que está aqui. Eu creio que até o final todo mundo vai ter uma bênção aqui para contar. E eu quero deixar um versículo para a nossa meditação que se encontra no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse finalzinho para mim é interessante porque diz assim: que trabalha para aquele que nele espera. Às vezes a gente espera muito do homem, a gente se apega muito na promessa e na palavra do homem, mas o homem, o ser humano, não tem poder de nos dar aquilo que precisamos e nem de trabalhar ao nosso favor. E aí a gente se frustra porque a gente se espera do homem querendo receber das mãos dele. E quando o Senhor traz essa palavra no livro de Isaías, aqueles que esperam no Senhor, Ele trabalha. E em cima desse que eu quero dizer para a igreja, que eu fiquei por 5 anos esperando do homem o cumprimento de um propósito, um plano que eu queria sobre a minha vida. E eu passei 5 anos frustrada, porque eu esperei no homem que me prometeu, aleluia Jesus, que me iludiu, aleluia Jesus, e fez com que eu confiasse nele, e eu me frustrei. E durante 5 anos eu fiquei, meu Deus, mas nunca vai acontecer. E aí, essa semana eu colhi das mãos do Senhor, porque eu aprendi a esperar no Senhor, uma bênção que eu esperei durante 5 anos. E quando aconteceu foi tão surreal para mim. Não foi surreal para o Senhor, porque foi natural para Ele. Milagre para o Senhor é natural, é surreal para mim. Aleluia Jesus. E quando aconteceu, eu olhei e falei, mas será? Mas será? É isso mesmo? Eu fiquei 5 anos e falei, meu Deus. E eu tinha planos de trabalhar por conta própria, de ter alguma coisa, alguma renda para mim, para minha família. E eu não tenho que me preocupar mais em sair muito cedo, debaixo de chuva, deixar meus filhos, ou sair correndo do trabalho para socorrer alguém que passou mal e precisou de mim. E eu fiquei falando assim, Senhor, se o Senhor me abençoar durante 5 anos, eu fiquei conversando isso com o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel ao Senhor em tudo, não só nos dízimos e ofertas, mas a minha vida vai ser para te servir eternamente, não só pela bênção, mas pelo Deus da bênção. E eu trabalhei muitos anos no comércio, não me arrependi, mas por 2 anos eu trabalhei numa loja onde eu falei assim, Senhor, eu creio que foi o Senhor que abriu a porta, mas eu também creio que já está no tempo de fechar. E se for da parte do Senhor, eu vou sair daqui com todos os meus direitos, porque o que eu escuto falar deste lugar é que ninguém consegue sair daqui sendo demitido, só sai se pedir conta. Eu falei, no momento eu não estou podendo pedir conta, eu preciso de receber tudo. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se o Senhor me dá essa bênção, nunca mais eu trabalho no comércio, para não me impedir de estar na igreja quando estiver culto no sábado e nem estiver muito cansado no domingo. E aí o Senhor me deu essa bênção, eu saí com todos os meus direitos e amei. E aí, por falta de vigilância e falta de capacidade de cumprir o que eu prometi para o Senhor, eu passei alguns meses desempregada e falei assim, eu vou voltar para o comércio. E eu voltei para o comércio. E quando eu voltei de novo para o comércio, onde me impedia de estar nos cultos, às vezes de sábado, onde eu chegava muito cansada em casa, não tinha tempo para minha família, e aí eu passei um vento terrível nesse lugar que eu fui trabalhar, um vento,
porta que eu abri, o Senhor me deu uma porta de 5 anos que eu esperei. E hoje eu posso dizer para os irmãos que eu trabalho para mim mesmo. Estou começando com pequenos passos, abrir algo que eu sempre quis, né? Trabalhar mexendo com comida, não sei tudo, mas eu sei um pouquinho de cada coisa. E o Senhor me deu essa bênção, eu abri o CNPJ, parece que eu sou uma empresária. Eu me sinto uma empresária, e eu falei, Senhor, eu fiquei 5 anos esperando e diziam que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo, que outras pessoas passaram por essa porta e não conseguiu, mas eu falei, eu estou indo em nome do Senhor, eu estou indo em nome daquele que me prometeu. E eu falei assim, Senhor, amém, eu vou abrir, mas eu ainda não tenho a condição financeira. Irmãos, olha, eu falo mesmo para vocês, quando Deus ele está no negócio, ele trabalha desde o começo até o final. E eu comecei a receber dívidas antigas que eu nem lembrava, eu comecei a receber saldos que eu nem lembrava que eu poderia receber, o limite de um cartão que eu tinha aumentou do nada, e eu falei, Senhor, é providência, e hoje eu posso falar que eu louvo ao Senhor, porque Ele é o Deus que trabalhou por mim, enquanto eu esperei nele. Glória a Deus! Eu quero dizer para os irmãos que eu amo campanha, não só porque eu venho atrás de algo, mas é porque eu